O Salmo 37, versículo 4, é um versículo que faz um convite a uma jornada de intimidade com Deus e a descoberta de se alegrar em fazer a vontade de Deus. Em troca disso, o Senhor nos fala que nos concederá os desejos do nosso coração. O texto nos diz assim, amados: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, sejam todos bem-vindos ao devocional de hoje, sejam todos bem-vindos a esse canal. Nesse devocional, queridos, eu gostaria de meditar com vocês na palavra de Deus, onde nos fala: deleita-te no Senhor. E a primeira pergunta que eu faço nesse devocional de hoje, queridos: você tem prazer em estar na presença de Deus? Tem prazer em louvar a Deus? Quanto tempo você tem se dedicado a buscar e adorar ao Senhor? Você não precisa me responder, você não precisa escrever nos comentários, mas, queridos, medite nisso. Eu vou repetir de novo. Você tem prazer em estar na presença de Deus? Tem prazer em louvar a Deus? E quanto tempo você tem dedicado para isso? Responda para você mesmo. Existe uma frase popular que está em carros, em camisetas, em adesivos, que fala que não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. E o salmista fala em Salmo 122, versículo 1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Queridos, o Salmos 37, versículo 4, ele é um chamado a nos deleitarmos do Senhor. A primeira parte desse versículo nos chama a uma atitude de deleite no Senhor. A palavra deleitar implica encontrar prazer, contentamento e satisfação em algo. E eu pergunto para você, você tem encontrado prazer em estar na presença de Deus? Você tem se alegrado? Você tem tido satisfação? É isso que o Salmos está falando. Ao direcionarmos nosso coração para Deus, estamos convidados a encontrar nossa alegria na sua presença, no seu caráter e nas suas promessas. Quando o nosso relacionamento com Deus, queridos, é a nossa maior inspiração, e é a nossa satisfação, é a nossa realização, a nossa vida ela muda de perspectiva, queridos. E os nossos desejos, queridos, eles se alinham com a vontade de Deus. Então, querido, se deleitar é realmente ter prazer em estar na presença de Deus. Por que eu citei, queridos, o Salmo 122, versículo 1? Porque o salmista ele tinha prazer em estar adorando ao Senhor. E você, querido, precisa ter prazer. É isso que o Salmos está falando. Precisa se entregar totalmente. Quando você for fazer a tua oração, a primeira coisa, você precisa adorar o Senhor. Você precisa glorificar o Senhor, para que depois você venha apresentar os teus pedidos. O segundo ponto do Salmos 37, versículo 4, os desejos alinhados com Deus. A segunda parte do versículo do Salmos 37, versículo 4, nos revela, amados, um princípio poderoso. Quando nos deleitamos no Senhor, nossos desejos se tornam alinhados com Ele. Ou seja, nós não vamos mais ficar, queridos, pensando em satisfazer a nossa carne. Nós vamos fazer da nossa vida uma adoração sincera, uma adoração pura. E é por isso que Deus vai conceder os desejos do nosso coração. À medida que crescemos com o nosso relacionamento com Deus, queridos, nossos desejos começam a refletir os seus desejos para nós. Ou seja, querido, à medida que você se envolve com Deus, à medida que Deus é prioridade na tua vida, tudo vai se realizando. Você não precisa mais abrir a tua boca para pedir nada, não, porque a vontade de Deus é abençoar aquele que é fiel, porque a vontade de Deus é abençoar aquele que tem compromisso com Ele. Não se trata apenas de buscar o que queremos, queridos, mas de permitir que Deus molde nossos desejos para que estejam de acordo com o seu plano perfeito. Quando você realmente se deleita no Senhor, queridos, você já não olha mais o pecado ele já não faz
tanta diferença na tua vida. O prazer da carne já não faz tanta diferença na tua vida. Por quê? Porque a nossa vida, queridos, ela é alinhada primeiramente no campo espiritual, queridos. Se a nossa vida espiritual está ruim, tudo à nossa volta está ruim. Se a tua vida com Deus está em comunhão, por mais que você esteja passando lutas, você tem forças para lutar e continuar caminhando. Mas quando a tua vida com Deus não está boa, queridos, infelizmente, as coisas tendem a piorar cada vez mais. E o terceiro ponto do versículo que eu gostaria de falar para vocês, queridos, é a concessão dos desejos. O que deseja o nosso coração. A promessa final do versículo, queridos, é que Deus nos concederá os desejos do nosso coração. No entanto, queridos, essa promessa não é um cheque em branco para a realização dos nossos caprichos egoístas. Ou seja, das nossas realizações para nossa carne, queridos. Porque Deus, Ele quer nos dar bênçãos, mas aquilo tem que ser para glorificar a Ele. Quando nos deleitamos do Senhor, os nossos desejos estão alinhados com Ele. Deus age em nossa vida para cumprir o que é verdadeiramente bom e edificante para nós, queridos. Deus nunca vai te dar algo que venha te desviar da sua presença. Escute isso. Eu vou repetir de novo. Deus nunca vai te dar algo que venha te afastar, que venha te desviar da presença dele, queridos. Por que existem pessoas que nunca poderão alcançar riquezas, queridos? Porque isso vai afastar ele da presença de Deus. Por que tem bênçãos que às vezes não vêm para nós, queridos? Porque Deus conhece o nosso futuro lá na frente. E às vezes Deus permite, queridos, e lá na frente nós sofremos com aquilo. O realizar os desejos do nosso coração, queridos, precisa estar alinhado com a vontade de Deus. Se não estiver alinhado com a vontade de Deus, queridos, a promessa não se cumpre aqui. Então nós precisamos entender, queridos, que a vontade de Deus é soberana e que Deus não vai te dar algo para tirar você da sua presença. Então que você possa examinar se aquilo que você tem pedido, queridos, é realmente o desejo do Senhor. Queridos irmãos, o Salmos 37:4 nos lembra da importância de nós priorizarmos nosso relacionamento com Deus, acima de qualquer coisa, queridos. Quando encontramos nossa alegria e satisfação no Senhor, nossos desejos são transformados. A nossa vida, queridos, ela se abre. Todas as portas que estavam fechadas antes começam a se abrir automaticamente, queridos. Que nós possamos buscar a presença de Deus, queridos. Que nós possamos ter alegria em estar na presença de Deus. É isso, queridos, o deleitar-se. Que nós possamos ter desejo de estar na presença de Deus. E que nós não tenhamos pressa para sair da presença de Deus, queridos. Que nós possamos realmente abrir a palavra de Deus e fazer uma meditação. Quando nós formos orar, que nós não tenhamos pressa de sair da presença de Deus. Nós simplesmente sendo um monólogo, despejando ali a nossa lista de pedidos e sair correndo, queridos. Mas que nós possamos ter prazer, que nós possamos fazer prioridade do Senhor na nossa vida. E isso é deleitar-se na presença de Deus. Espero que essa palavra tenha falado contigo, queridos. Neste momento eu gostaria de estar orando por você. Você que puder, feche teus olhos e vamos estar orando. Pai amado e Deus eterno, eu abençoo, Senhor, cada vida que chegou até esse devocional. No devocional de hoje, Deus, nós falamos de deleitar-se no Senhor. E o deleitar-se no Senhor é ter prazer, é ter alegria, é ter gozo na nossa alma, é realmente ter vontade em estar na Tua presença. Que cada um possa realmente ver, Senhor, esse desejo do Teu coração para conosco, Pai. E que cada um possa realmente se deleitar, entregar a sua vida inteiramente a Ti, Senhor, fazendo a Sua vontade, que é se alegrar no Senhor, Pai. E que cada um possa realmente entender que a sua vida, o seu propósito de vida primeiro, Senhor, é Te louvar e Te engrandecer, Pai. E que todos os desejos do coração, Pai, eles possam alcançar, Pai. Que todos os pedidos
pedidos que eles fizerem, Pai, a partir disso, o Senhor possa estar abrindo portas, mas que eles possam entender que o Senhor precisa ser prioridade nas suas vidas. Eu abençoo, Senhor, cada vida que chegou até esse devocional para a glória do Teu nome, Jesus. Queridos, mais uma vez, obrigado por você que ficou até aqui nesse devocional. Aqui quem fala é o pastor Gilberto Silva e esse é o canal Palavras de Vida. Mais uma vez eu gostaria de fazer aquele pedido: se você não é inscrito, se inscreve no canal, também ativa o sininho, e também gostaria de fazer o segundo pedido que eu sempre faço aqui: compartilha essa mensagem com alguém, porque às vezes tem pessoas que não sabem por que a sua vida não dá certo. E deleitar-se no Senhor, queridos, voltando ao nosso texto aqui, deleitar-se, ter prazer em estar na presença de Deus, é a chave que abre todas as portas da nossa vida. Quando você aprender a ter prazer em estar na presença de Deus, tudo à tua volta vai florir, tudo à tua volta vai se transformar. Esse devocional, queridos, acontece todos os dias às 6h06 da manhã. Um forte abraço e até amanhã, em nome de Jesus.